Então, gente, agradeço muito a presença de todos aqui. Esse é um excelente momento para a gente colocar todas as dúvidas em questão. Não se acanhe, eu estou aqui bem aberto à discussão, às dúvidas e quero passar tudo com a linguagem mais clara possível. Tá bom? Não vou querer me esmiuçar muito em quem faz receptor de quê, noradrenalina de quê, dopamina de quê, porque no final das contas não é algo que vai influenciar tanto na nossa prática do dia a dia. Entender o que é aquele remédio, para que ele é indicado, como eu devo utilizar aquilo. Isso é o mais prático e útil no dia a dia. Ele é residente aqui no CTA desde 2024, solteiro, sem filhos, no momento. Ele tem um histórico desde o começo da infância, desde muito precoce, os pais começaram a perceber ali após mais ou menos os 2 anos, de uma restrição nos interesses, comportamentos repetitivos e também uma dificuldade no comportamento social. Às vezes não tinha muito interesse, ficava ali sempre só interessado nos ventiladores, passando o dia inteiro mexendo com os ventiladores, com alguns comportamentos repetitivos, com a compulsão alimentar muito importante, bebia muito leite, muitos líquidos, comia muito sempre. E nesse contexto, ele iniciou um acompanhamento ali em torno dos 3 anos de idade, quando ele começou esse acompanhamento multidisciplinar numa clínica em Campinas e posteriormente na Adacamp, muito conhecida aqui por todos. Recebeu musicoterapia, fonoaudiologia, método Zaba. Antes de um certo ponto na vida dele, ele tinha até uma agressividade pontual perante algumas negativas, frustrações ou mudanças na rotina, mas ele mantinha os seus estudos numa escola comum, conseguiu fazer alguns amiguinhos, aprendeu a escrever o próprio nome aos 9 anos, então ele teve alguns avanços muito importantes. Porém, a Cíntia até me mencionou que em torno dos 12 anos ele mudou para uma escola um pouco mais especializada, um pouco mais voltada e saiu desse meio das crianças neurotípicas. E antes ele usava só risperidona, paliperidona, algumas medicações para dormir, bem menos medicações. Ele saiu dessas internações com essas medicações que já vamos abordar. Olanzapina, divalproato de sódio, carbonato de lítio, topiramato e prometazina. E pouco melhorava com o quadro, Viam poucos avanços, continuava com agressividade, a compulsão alimentar muito importante, pouca tolerância às mudanças no ambiente, uma baixa tolerância às frustrações. Então, em 2021, ele passou a ser acompanhado no CTA aqui há cerca de 5 anos, nesse acompanhamento multiprofissional, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiologia, nutrição, educação física, profissionais médicos também, cuidadores, técnicos de enfermagem. Teve uma troca breve do antipsicótico para ziprasidona, com alguma resposta na agressividade e na compulsão alimentar, mas depois ele voltou para a olanzapina. E a gente observa muitos pontos que podem ser discutidos em tudo isso. E, antes de tudo, toda vez que a gente vai discutir uma medicação, a gente, quando toma medicação todo dia, a gente nem percebe todos os fatores que estão envolvidos nisso, Antes de tudo, quem é que usa essa medicação? Quem é a pessoa que está fazendo esse uso? A forma como o João reage a um remédio é totalmente diferente da forma que o Sidney reage a um remédio, que a Paula reage a um remédio. O que é que essa pessoa está tomando? Qual é essa medicação? Como ela age no seu corpo? E para qual patologia ela está sendo utilizada? Antes de tudo, o quem. E aqui dentro do quem eu vou trazer 2 coisas. A personalidade, a pessoa, quem ela é, o basal que ela tem. E, antes de tudo, o diagnóstico. O que é o autismo? Ali a Thalita mencionou que está ainda tendo uma elucidação diagnóstica para a filha dela. Muita gente aqui vê que o processo de diagnóstico é muito demorado em alguns momentos e tem-se muitas dúvidas. Mas, afinal, o que é esse autismo que tanto bagunça a cabeça das pessoas? Bem, tem uma resposta mais humanista, mais subjetiva, mais integral, e tem a resposta assim dos critérios diagnósticos. Para não confundir muito nossas cabeças, vamos para os critérios diagnósticos. De acordo com o DSM-5 e até mesmo pelo CID-11, que são alguns dos manuais diagnósticos que nós utilizamos, o autismo é uma condição do neurodesenvolvimento, ou seja, da forma como o cérebro se desenvolve. Ou seja, tem que estar presente desde o nascimento. Não há disso, a partir dos 15 anos surgiram sintomas do autismo. Não é bem assim. Pode ser outras condições, mas o autismo em si tem que estar desde antes. Mas, doutor, eu nunca vi antes dos 2 anos ou do 1 ano e meio, às vezes é muito sutil.
Pode ter o masking, um mascaramento, como a Thalita falou. Baixa tolerância a qualquer mudança na sua rotina e frustrações. Em algum momento aqui eu falei agressividade? Não. Em algum momento aqui eu falei insônia? Não. Ansiedade, depressão, agressividade? Não. Porque não são critérios diagnósticos de autismo. Uma criança ser agressiva, bater, não tolerar aspectos específicos que levam a essa ansiedade, depressão e tudo mais, não faz parte do diagnóstico. Ué, então por que a gente vê tão comumente uma risperidona prescrita para uma criança autista, uma melatonina ou alguma outra medicação? Porque o tratamento sempre vai ser voltado a essas comorbidades, essas condições que vêm junto do autismo, mas que não fazem parte dos critérios diagnósticos, são as comorbidades, coisas que vêm junto. E atualmente no autismo, ainda, só há tratamentos medicamentosos para as comorbidades. Doutor, mas eu vi um artigo lá que prometeu que essa medicação aqui é a cura milagrosa para o autismo. Não há. Ainda não há, gente. Toda vez que vocês virem um artigo, alguma coisa no Instagram, TikTok, o que for que diz, essa medicação é a cura milagrosa para o autismo, a criança vai voltar a falar ou algo do tipo, desconfiem imediatamente, porque ainda, hoje em dia, não há medicações para atuar nos sintomas centrais do autismo, que são a dificuldade persistente na comunicação e interação social e os interesses restritivos e repetitivos. Então não vai ter tratamento, meu filho não vai conseguir uma forma de tratamento. Vai, só que não é uma medicação. Terapia ocupacional, educação física, psicologia, enfermagem, todas as outras especialidades estão aí para isso. O padrão ouro no autismo é terapia multidisciplinar e o acompanhamento daquele comportamento disruptivo. Porque, gente, o que é que uma medicação faz? Medicações tratam doenças, né? Incômodos, prejuízos. E aí eu pergunto, gente, o autismo é uma doença? O que vocês acham? O autismo é uma doença? O que é uma doença? Uma doença é algo que tem começo, meio e fim muito claros. Uma causa muito clara, um meio muito claro e um fim muito claro. Diabetes, resistência à insulina, causa de diabetes. Pressão alta, resistência dos vasos, dieta. Um longo histórico ali, ao longo da vida, vai causar hipertensão. Mas e o autismo? Não se sabe. Ainda hoje não se sabe. A gente tem fatores de risco, mas nem todo mundo com fator de risco vai desenvolver o autismo. Mesmo quem tem um gene ali que comprovadamente pode causar autismo, você não vai ter um 100% de ocorrência do autismo. Bom, pessoal, estou aqui com o João Vitor, que é médico, parceiro nosso aqui do CTA, né? João, queria saber de você, como é que você avalia a roda de conversa hoje, o que você achou dessa discussão? Nossa, eu achei excelente, Sidney. Teve uma troca muito importante, né? Não foi aquela coisa engessada, de só eu falando e todo mundo escutando, foi algo bem horizontal, multi mesmo, que é o que a gente preza aqui no CTA, e deu para tirar muitas dúvidas, entender muitos dos mitos e verdades. E é muito bom esse momento da gente conseguir avaliar caso a caso, da gente ver a singularidade de cada um e conseguir tirar as dúvidas tanto da família como dos outros profissionais. Né? Assim como eu também tiro minhas dúvidas sobre a parte comportamental, sobre a parte da psicologia, fono, nutri e tudo. Esse trabalho em conjunto, para mim, eu creio que para todos nós aqui é o mais importante, né? Dar um serviço de qualidade ao paciente, é o melhor de tudo. E eu quero estender aqui, como a Camila já estendeu aqui, outras pessoas estenderam, estender o convite mesmo à população a conhecer o CTA, a conhecer o trabalho que a gente faz aqui, não só do ponto de vista médico, mas educação física, psicologia, fono, nutri, TO, tudo muito integrado. E é um trabalho muito bonito com pessoas que muitos profissionais já abandonaram, né? Por dizer, já é adulto, não é criança, não tem mais jeito, a gente vai lá, a gente investe e a gente observa o resultado. E uma boa qualidade de vida para eles, né? Isso é o mais importante sempre. Obrigado, João, pela parceria de sempre, tá bom? Bom, pessoal, estamos aqui na nossa roda de conversa no CTA, finalizamos aqui a nossa roda. Estou aqui com a Paula, que é fono aqui do CTA, nossa parceira de sempre. E aí, Paula, o que você achou da roda de hoje? Eu gostei muito, foi muito esclarecedor. O Dr. João Vitor expôs muito bem as verdades e os mitos dos medicamentos, que a gente sempre fica em dúvida, né? Valdo, o que você achou da roda hoje? Como é que você se sentiu aqui, né, com a discussão?
Então, eu achei assim muito proveitoso, né? Muitas coisas tirei informação aqui que eu não sabia, na questão de medicamento, sobre o tratamento, também da parte genética, a parte de saber por que está hoje em dia que está nascendo bastante autismo. Então, são informações importantes que eu não sabia. E isso aqui para a gente foi gratificante, porque interagimos em todas as áreas, em todas as partes, a parte de medicamentoso, a parte de terapia, e estou muito satisfeito, inclusive meu filho está aqui, né? E isso vai ser uma grande bagagem que eu vou levar para a minha vida inteira. Camila, que é médica, veio hoje prestigiar nosso evento aqui, nossa roda de conversa. E aí, Camila, o que você achou da nossa discussão aqui hoje? Eu achei sensacional. Primeiro, assim, não conhecia o CTA, e aí uma proposta espetacular, né, voltada para reabilitação de pacientes adultos autistas, enfim, com equipe multi maravilhosa, junto ao médico. E assim, a roda de conversa, a proposta foi justamente conversar um pouco sobre essa questão do autismo e quais são as problemáticas, os desafios em relação a isso, junto aos familiares, né? Então, assim, é uma conversa muito boa, onde todo mundo pôde interagir. Enfim, eu quero vir para conhecer, para conversar, para bater um papo no sábado, enfim. Sejam muito bem-vindos e é isso. Muito obrigado, Camila. Estou aqui com a Isabelle, que é da equipe aqui do CTA. Isabelle, o que você achou da roda de conversa de hoje? Eu gostei bastante, foi bem interessante, até pra gente que está aqui todo dia, faz parte da rotina dos meninos, e também porque a gente abre a roda para também diversos outros temas. Então, é bem legal. Estou aqui com a Thalita, que é advogada, especialista em direito dos autistas, tá? Veio prestigiar a nossa roda hoje. E aí, Thalita, o que você achou da nossa discussão? Eu achei que foi ótima a reunião, foi ótimo, serviu para que a gente traga mais informações para a questão do direito em si, mas saber sobre medicações, mitos e verdades, conhecer pessoas, fazer esse network, foi muito gratificante. Muito obrigado pela presença, tá bom? Obrigada. Pela parceria de sempre aí. Estou aqui com a Nilmara, que é terapeuta ocupacional, está sempre prestigiando a nossa roda, né? Não é a primeira vez que ela vem. E aí, o que você achou hoje do nosso tema, Nilmara? Muito bom. A roda de conversa sempre acrescenta muito para mim como profissional. Essa troca é muito importante, esse espaço que eles fornecem aqui para a gente. A cada tempo a gente consegue estar aqui junto, fazendo essa troca, junto com o médico, junto com uma equipe multi, que sempre é necessário tudo isso num tratamento do adulto, né? Que eles trabalham com adulto, então a gente fala de criança, mas a gente fala de adulto também, que é o foco, o quanto a gente pode fazer essa troca, e é de muito aprendizado. Eu sempre estou aqui. Muito obrigado, Nilmara, pela parceria de sempre. Aqui com o Anderson, que é o nosso psicólogo aqui do CTA, especialista em aba, né? Anderson, o que você achou da roda de conversa de hoje? Você que está sempre aqui com a gente nas rodas. Eu achei muito boa, né? A roda tem acrescentado e agregado bastante conhecimento para nós profissionais aqui do CTA, mas também para todos que vêm nos prestigiar. Acaba as famílias usando um ou outro medicamento, as famílias têm muita dúvida sobre como utilizar, se pode tirar antes, como é que vai ser. E hoje a roda foi direcionada para esse tema, para esclarecimento dessas dúvidas, para passar mais segurança, para dar mais tranquilidade para a família com o uso das medicações, para que serve, como utilizá-las. Tira muitas dúvidas. Eu, como profissional, aprendi bastante hoje com o nosso médico aqui, que é referência. Tirou várias dúvidas. Então, assim, a roda de conversa, além da troca, a gente consegue crescer muito em conhecimento e evoluir cada dia como profissional. Então, para mim, foi um investimento, né? Ter saído da minha residência, estar aqui com vocês, estar aqui com todos que participaram. Então, assim, infelizmente, quem não veio, eu sinto vos dizer que vocês perderam uma grande oportunidade, mas que virão outras para crescer aí com esse conhecimento maravilhoso sobre o uso de medicação, né, para nossas crianças, adultos e adolescentes.